Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar de volta com vocês hoje, trazendo um assunto muito importante. Aliás, eu acho um assunto muito atual. Ele revolve a alma humana. Então, meu caríssimo irmão, amigo Felipe Sinelli, vamos falar sobre a raiz do preconceito. Diz aí para nós, Felipe, conta para nós essa história aí. Boa noite, Firmino, boa noite, Boa audiência. noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E esse tema, ele é, como sempre, né? Sempre a gente traz temas relevantes, complexos, mas é um tema muito atual, porque a gente vê muitos casos, né? Dos mais diversos tipos de preconceito acontecendo, ainda mais nos tempos atuais, com a comunicação abrangente como a gente tem hoje com a internet, isso fica em evidência. E também acaba gerando a famosa onda do cancelamento, né? Que muitas vezes a pessoa nem está fazendo nada demais e é cancelada, muito pela nossa falta de habilidade de lidar com as situações adversas. E o preconceito o preconceito é uma situação adversa que a gente não sabe lidar muito bem. Isso desde pequeno, né? Por quê? Porque não é ensinado. Por que que não é ensinado? Porque antigamente existia e ainda hoje existe, não sei se o Firmino vai concordar com isso, mas existia um glamour da perfeição, né? O meu filho tem que ser perfeito, o meu filho não pode ser assim, a minha filha não pode ser assim, a minha mulher não pode ser assim, meu marido não pode ser. Então existia uma negação da falha humana, dos erros humanos. Ou, não vou nem dizer erros, mas vou dizer das dificuldades humanas, como a gente lidava com aquilo. E isso, para você lidar numa escola, por exemplo, imagina, eu matriculo meu filho lá e a professora fala assim: você é preconceituoso. Fala, opa, que isso? Meu filho chegou na minha casa e falou que você falou que ele era preconceituoso, o que que é isso? E, no mínimo, eu não vou estar de acordo com aquilo, vou tirar o meu filho do colégio, porque eu não acredito que ele possa cometer esse tipo de atitude, etc. Então existia esse glamour aí em tentar botar como se fosse uma venda nos nossos olhos, né? E isso atrapalha o nosso desenvolvimento. Onde eu quero chegar com isso? Que essa negação, ela vai atrapalhar o desenvolvimento da sociedade. Então, o que eu quero dizer é que todos nós somos preconceituosos. O preconceito ele é inerente ao ser humano no sentido de não saber lidar com as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Então, como a frase é a raiz do preconceito, o que eu queria trazer para vocês é que a raiz do preconceito ela mora na ignorância humana. Quando a gente consegue desenvolver nossas emoções, nossas buscar nosso autoconhecimento, né, buscar nossa consciência plena, a gente aprende a lidar com isso, com essas dificuldades que normalmente vêm de algumas dores, algumas frustrações, né? E da falta de habilidade mesmo de lidar com aquela situação, e não age de forma ignorante, a gente age de forma sábia. A gente sai da mente comum e vive muito mais na mente sábia. A mente sábia é aquela onde a gente vai estar em comunhão com as pessoas, em comunhão consigo. E acessar esse lugar é uma jornada difícil. Não é fácil. Por isso que se fosse feito desde criança, talvez a gente hoje teria uma sociedade mais inteligente, com um nível de capacidade intelectual maior. Para quê? Para lidar com as situações simples do dia a dia, né? Sem agredir verbalmente, sem insultar, sem você ser mal educado, né? Porque a própria falta de educação é que leva a isso. Então, um dos motivos que a gente tem para que o preconceito ele seja feito, para que as pessoas tenham esse tipo de atitude, é a falta de educação.
que, ao mesmo tempo, é uma solução, porque aí a gente vai promover a conscientização, né? A gente vai entender o conhecimento de forma ampla sobre diversas culturas, sobre a nossa própria espécie, sobre as religiões, sobre as identidades, né? E etc. Isso tudo para combater essa ignorância humana. Eu sou ignorante. Em alguns pontos da minha vida eu sou ignorante. O Firmino é ignorante em alguns pontos da vida dele. Não tem nada demais a gente ser ignorante. O problema é a gente querer ficar sempre ignorante. A gente não querer evoluir, a gente não querer crescer, a gente não querer buscar. Porque o que eu vejo é... E assim, a gente estava até pensando aqui esses dias, fazendo um atendimento, que é o seguinte: a gente tem muita resistência à mudança, a resistência à melhoria, porque dá trabalho. A gente tem que mexer nas nossas áreas profundas, a gente tem que, sabe, sair da zona de conforto, né, parar de assistir besteira na internet, ficar ali tranquilo, entreter a mente para a mente ficar ali dando as coordenadas para a gente, e aí a gente não quer sair disso. Então a gente não está disposto a melhorar, a evoluir, a crescer. Só quem está disposto a fazer isso é quem realmente quer, porque dá trabalho. Se não desse trabalho, a gente ia fazer isso com muita facilidade. E aí, a educação, por exemplo, como solução, já é uma coisa que vai dar trabalho, porque a gente se conscientizar é uma coisa que dá muito trabalho, é uma coisa que mexe com a gente. Porque a gente tem que ir nas nossas profundezas, a gente tem que encontrar os nossos dragões, a gente tem que estar em contato com as nossas sombras. E aí, o ego, né? Quem tem um ego muito fortalecido de uma maneira não tão funcional, ele vira um defensor das suas, dos seus pontos de melhoria, das suas fraquezas. E aí você não consegue aceitar ou assumir as suas vulnerabilidades. E aí você não consegue dar um próximo passo, evoluir como ser humano. E aí você tem o orgulho, aí você tem a inveja, e aí você tem todas as emoções, né, e os sentimentos que a gente sempre aborda aqui, que vão potencializar isso. E isso vai levando por um caminho, muitas vezes ruim, né? Até você chegar no ato de violência, por exemplo. Né? Até você chegar num ato, por exemplo, de guerra, de destruição total, de degradação da espécie humana. Então é isso que a gente não quer, né? E não busca. É, E aí eu queria te ouvir, Firmino, um pouquinho. Felipe, assim, eu acho que o preâmbulo que você faz é interessante e eu tenho uma visão crítica da educação, né? Existe uma analista francesa que eu gosto muito, Manoni, ela disse o seguinte, aliás, tem até um livro dela, Educação Impossível, que é muito interessante, Educação Impossível. Bom, mas quando você fala educação, eu fico pensando, por exemplo, hoje a gente tem a inclusão, né? A educação de inclusão. Né? E o que significa educação de inclusão? Né? Numa sala de aula, você pode ter um autista, né? Uma criança com deficiência qualquer. E a ideia, né, que é um direito, inclusive, que é um ser humano, né? É um cidadão universal, um cidadão planetário. E essa é uma ideia planetária, inclusive, né? Da educação inclusiva. E aí a educação, ela também, eu estou querendo pegar o que você disse, que eu acho perfeito que você não está dizendo que não, a gente vai aprofundar isso na discussão, né? Na nossa roda de hoje. Estamos na caverna. Gente, estou sentado na caverna. Hein? Veja-se numa caverna. A gente não tem internet, a gente não tem todos esses conhecimentos que a gente tem. Isso que o Felipe falou de arrogância, eu sou tão importante, minha mulher é linda, meu filho, mas meu filho não se mistura. Gentalha, gentalha. Então a gente tá mesmo na gentalha. Eu até diria genitália, eu estou meio freudiano hoje, a gente está na genitália, né? É engraçado como as genitálias, de certo modo,
são micro-universos onde são guardadas próximas gerações. Olha que coisa interessante. A sexualidade tem uma força muito grande. Então, assim, eu tenho uma questão aí nesse lance, Felipe, que eu estou trazendo, porque aí a educação ela também ela é perpassada pelo que você falou lá no. Eu gosto dessa conversa lá nos arcanos, lá no fundo da gente, no baú. É o fundo do baú que me interessa, né? Todo mundo que me conhece sabe, né? Eu sou um acólito do Freud, da espiritualidade. Então, eu sou um acólito do inconsciente, tanto inconsciente puro como inconsciente humano. Então, assim, para mim, não há como pensar a vida humana, para nós, né, Felipe? Sem a questão do inconsciente. Porque isso que o Felipe disse é verdade, né? No século XVIII, XIX, a ideia era essa, a gente tem soberania consciente, né? Pô, tá tudo certo, tá tudo certinho, escravinho, né, carrega o peso, escravinho capina, o índio é vagabundo, estamos falando já de preconceito. Então, está tudo certinho. Nós temos a consciência, as mulheres não davam de mamar para os peitos não caírem. É só ler a história da família no século XVIII, XV, vocês vão ver que existe o que o Felipe falou de uma, né, de uma pretensão, digamos assim, de uma perfeição, né, fake, imposta. Porque o Felipe está ressaltando, a gente está ressaltando isso, que nós temos distorções. Nós não somos perfeitos. Nós não somos completos. Então, a ideia da raiz quando o Felipe falou, a gente estava procurando, a gente fica procurando assim, um assunto. Ele falou, pô, raiz do preconceito. Pô, o Felipe está mexendo numa casa de marimbondo que eu adoro. Porque hoje preconceito assim é, né? Cafezinho, né? No bar, né? Tudo, preconceito. As pessoas estão sempre olhando e criticando. O Felipe trouxe uma coisa interessante que a gente vê na rede social, isso fica muito facilitado, né? E até de uma maneira bastante covarde, né? Que a pessoa está escondida atrás de uma tela que você não sabe nem quem é. O cara, o Felipe estamos se expondo. Quem se expõe, certamente pode receber petardos, dardos, né, egoísticos e agressivos das pessoas. E esses dardos são preconceituosos. Então, Felipe, eu acho assim, a princípio, para te ouvir um pouco mais, assim, a base está ali, a educação, onde nasce a educação, né? A primeira educação ela está repousada nas figuras parentais. Quando eu falei genitália, eu falei, eu nunca tinha perguntado, depois eu vou escrever isso está na genitália, quer dizer, eu estou colocando que eu estou colocando, né, uma parte para falar de um ser ou dois seres, que a gente precisa das figuras parentais. Ali nasce o preconceito. Acho que deu uma travada aí, Firmino. Vê se voltou aí. Para mim deu uma travada aqui. Acho que a internet lá do Firmino travou, pessoal. Eu vou. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Não sei o que que aconteceu. Então, só para a gente dar continuidade, enquanto o Firmino tenta reconectar, ele caiu aqui. É, mas o que que acontece? Daqui a pouco ele vai entrar aí e ele continua a linha de raciocínio dele. Mas a questão é que quando a gente nasce, essas informações, elas. Voltou, Firmino, voltou. Tem que só ligar o som. Essas, informa... Essas informações, elas não são passadas para a gente, né? Enquanto você tinha caído aí, eu estava explicando que. Pronto, vê agora. Tá sem som. Clica aí no microfone. Clicou?
Só clicar aí no microfone no cantinho. Pronto. Não. Uma vez só. Aí. Mas não tá saindo sua voz, não. Deve estar. Você tem que ir lá na setinha do microfone e botar em algum lugar para você falar melhor. Para sair no seu microfone do fone, na setinha. Ou saio e entra de novo. Melhor você sair e Alô, entra. alô, Aí, alô, agora pronto, foi. pronto. Foi, né? Resolveu. Volta Vamos lá com lá, o seu Felipe. raciocínio, então. Vamos continuar. Vamos Desculpa continuar. aí, Então, o que eu pessoal, mas estava, acontece. Vamos o que eu lá. estava ressaltando, e essa é onde inicia isso, né? No começo da vida da gente. E a gente já vem com uma propensão ao preconceito, porque existe um pré-conceito. O preconceito não é necessariamente uma coisa negativa, né? Porque pré-conceito é um conceito. Você chega a um ser, a porta no mundo, você tem um pré-conceito das coisas, que vai ser feito a partir das figuras parentais. Mas vamos lá, Felipe, eu quero te ouvir um pouco mais para a gente construindo uma roda. Vamos lá. Não, então, eu estava falando exatamente isso, né? Você estava falando ali da genitália e coisa e tal. Quando a gente nasce, a gente não tem essas informações. Sendo que essas informações, elas são passadas pelas bolhas de cada um. Então, todos nós vivemos em bolhas, né? O Firmino vive na bolha dele, eu vivo nas minhas bolhas. As bolhas nada mais são do que a sua caixa. Cada um tem uma caixinha, cada um no seu quadrado, então cada um está ali no seu quadrado. Mas quando a gente está dentro das suas experiências, do que aconteceu no seu passado, né? O que está acontecendo na sua vida, então todo mundo está dentro de uma bolha. E viver nas bolhas é algo que faz parte da vida. Só que é importante a gente reconhecer e entender as nossas bolhas. A gente ativar a nossa consciência plena e olhar as nossas bolhas de cima. Por quê? Porque se a gente não faz esse trabalho de autorreflexão, de questionamento, e aí sempre a gente vai falar sobre autoconhecimento, né? Porque autoconhecimento, inteligência emocional e espiritualidade, não tem como a gente falar de outra coisa aqui. A gente começa a ter uma visão mais macro e entender da onde que veio esse preconceito. Porque às vezes veio justamente do meu âmbito familiar, que foi meu primeiro contato com o mundo. E se esse âmbito familiar, naquele primeiro momento, ele já tem essa história de geração por geração que vai sendo passada, e as pessoas que estão ali não se questionaram, elas vão acabar trazendo aquilo como uma cultura familiar real do mundo, que aquilo existe. E você vai perpetuar esse tipo de comportamento. Da mesma forma que, às vezes, você já tem uma base muito boa familiar, e quando você chega num lugar, num trabalho, você já identifica que aquele comportamento não é adequado. E aí você vai e se posiciona. Você não está de acordo com aquela atitude preconceituosa. Por quê? Porque você teve essa educação, né? Então as pessoas conseguiram sair das bolhas delas e entenderem e não replicar esse tipo de atitude. E aí ou às vezes você vai no colégio e tem esse tipo de, de situação e não acontece nada. E aquilo começa, né, a virar uma coisa normal. Se normaliza aquele tipo de preconceito, aquilo é falado, né, nos corredores, não chega à diretoria. Por isso é importante a gente ter profissionais, inspetores, etc., professores capacitados para estarem ali próximo, para estar entendendo, fazendo um contato maior, né? Terem profissionais, a gente está levando as rodas de conversa para instituições de ensino, justamente por conta disso, para empresas, justamente para a gente entender como é que está a cultura daquele lugar, como é que está a cultura daquele ambiente, como essa cultura está afetando na produtividade de cada um, né? No desenvolvimento financeiro da empresa, no desenvolvimento emocional das pessoas, no desenvolvimento educacional dos alunos, dos professores, né? Como é que está sendo feita essa gestão humana para que a gente consiga lá na frente ter resultados melhores.
Então, é muito Felipe, importante. deixa eu fazer uma pergunta a você, roda de conversa, estou na caverna. Como é que você vê, por exemplo, você assim, na bolha, como é que resolve essa bolha? Eu vou trazer uma coisa, eu estou te provocando mesmo, nos provocando, né, que a gente vai discutindo isso. A professora que faz dancinha dentro da sala de aula, dancinha funk dentro da sala de aula, ela faz, da garrafinha. Apareceu até na internet, eu vi outro dia. Como é que se fala? Fala um pouco disso com relação ao preconceito para a gente se esclarecer. Como é que você vê isso? Porque É, aí está falando, existe. tem um professor, tem educação. Você falou os professores, os inspetores de aluno, né? Então tem um professor assim. Tá. Como é que a gente lida com isso, Felipe? Vamos lá. Eu acho que, Vamos. Se uma eu pessoa acho, faz essa pergunta para nós. eu acho que o mais importante, obrigado aí pela pergunta, Firmino, porque o que que acontece? O colégio, né, ou a fase de criança até ali o adolescente, adulto, é uma fase onde o nosso cérebro está se formando, né? A ciência hoje ela já fala que a gente parte do 0 a 25 anos ali, 23 anos mais ou menos, para ter a formação completa das nossas estruturas. É muito, né? Na condição atual que a gente vive, já é muito atrasado, né? Mas, e aonde eu quero chegar trazendo esse dado e essa informação? É que quanto mais a gente puder trazer, estar baseado em princípios e valores, né, e comportamentos saudáveis dentro desse período, e aí, independente, seja dancinha de funk, seja qualquer tipo de coisa, quanto mais. E tudo depende do contexto que isso se encontra, tá? Eu não sei exatamente especificamente do que o Firmino está trazendo, porque tem vídeos também que são de comédia, de engraçados, etc. Mas tem vídeos que são de professores, às vezes, fazendo exatamente isso, ou qualquer outro tipo de atitude que vai influenciar Não, e pode levar. Felipe, acho que essa tua coisa é legal, isso. Eu gostei dessa separação, porque assim, eu já estou falando, estou provocando o preconceito, né, cara? Você Sim, deve ter captado. Você acabou mostrando isso. Por exemplo, tem uma aula e você produz um psicoteatro, um teatro ali social dentro da sala, talvez a dança da eu galinha, tive sei lá, professor que tocava violão e era ela muito bom cai. e a gente Não, você aprendia pode. muito. Agora a questão é você impulsivamente estar expressando isso numa atitude em que não é compartilhada, né, com o grupo. Isso que Sim, parece que o que eu vi na internet, parece que foi isso que houve. Quer dizer, não era uma coisa que quando num grupo, na escola, por exemplo, numa aula, né, você pode fazer um teatro, né? Isso é bom, isso vai ser legal, elucidativo para as crianças, instrutivo. Mas se é claro. uma coisa isolada, porque é uma demonstração, ela fica totalmente solteira, singular e sem nenhum, diga, sem nenhum valor positivo, real para o grupo. Pode ser, inclusive, ser usado como uma espécie de disfarçado bullying. Por isso que eu fiz a pergunta. E também com certo preconceito. Aí eu estou falando da minha visão, você de fora, quando você está trazendo isso, que a gente pode também ter uma visão preconceituosa, né? Se a gente não considera o que você falou, que é importante, o Sim. contexto. Mas vai lá, Felipe, continua aí que tá legal. Vamos lá. Não, então, aí eu vejo muito por esse lado, né? Então, como eu estava comentando, eu tive o que que acontece? O jovem, ele vem em outro momento de vida, né? E quem ensina passou por um outro momento de vida. Então, existe essa fusão das gerações. E, normalmente, as coisas eram muito tradicionais. Quando a gente tem, por exemplo, uma quebra dessa, de um violão em sala de aula, de um psicoteatro, de usar recursos e ferramentas profissionais para justamente alavancar, por exemplo, um engajamento maior, um desejo maior, uma interação maior, uma identificação maior, né? Tirar a figura do professor como autoridade, no sentido, não que ele não tenha poder,
de estar ali fazendo a gestão dele, mas não poder sobre os outros, né? E sim poder ajudar os outros a contribuir. São poderes totalmente diferentes. Então a gente quebra um pouco disso, a gente traz, aproxima mais esse professor desse aluno, da mesma forma como numa empresa, né, Firmino? Não precisa ser no colégio. A gente pode falar de uma empresa que vai estar recebendo jovens, que vai estar recebendo a nova demanda do A mercado, ou família, vai né, ter Felipe? Pode ser a família, cara. A família é um uma lugar de família, bullying, uma porra, de família que preconceito, vai pra cacete. normalmente Uhum. e aí é o seio, né? Porque assim, tudo começa na família, gente. Né? A gente teve uma roda um tempo atrás, né? E a gente falou de como que as coisas foram criadas. O conceito de família é um conceito criado, mas é um conceito muito real, porque ele tem muito mais é, a contribuir do que a prejudicar, né? Então, assim, ele só se torna um prejuízo na sociedade quando essa família tem uma disfunção. Então, não é a família que é o problema. É o problema que a família está enfrentando que ela não sabe dar a solução. E aí se torna um grande problema. E aí isso reverbera para as escolas, para a empresa, para qualquer outro tipo de setor. E aí é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque vamos colocar, né? Até a gente já foi pedido para a gente fazer uma roda sobre homossexualismo. Mas vamos pedir, vamos trazer esse ponto. Pode ser, Firme? Posso falar desse ponto? Que eu acho Não, que você está falando de preconceito, cara. é importante. A homofobia é o maior preconceito atual. Do Palés é antigo e atualmente tem matado, matam-se, agridem homoafetivos, né? A maioria tenta suicídio, eles se sentem ainda sem espaço para viver. Isso é um ser humano, Agora né? recentemente teve um ataque, né? Um ataque de uma pessoa, não lembro se era menina ou menino, com questões de homossexualidade, e aí ele foi incentivado por duas ou três colegas lá para fazer esse ataque em alguma escola. Eu não lembro onde é que foi agora. Eu vi essa notícia essa semana, inclusive. E por Que quê? tipo de ataque? Que tipo de ataque? Você lembra, Felipe? Ataque na escola, de matar o outro, de ir com a arma, Ah, atirar, matar, e etc. olha só. E isso é bem recente. Se jogar na internet aí vai ter. E por que que eu estou trazendo isso? Porque se você é negro e você nasce numa família negra, a sua mãe vai te acolher e vai te mostrar quais são as coisas que, né, pode acontecer. Mas se eu sou homem, ela é mulher e tem um filho homossexual, talvez essa rejeição seja maior. E aí que é o problema. É aí que eu quero trazer. Porque se no âmbito familiar você tem essa rejeição, quando a pessoa vai para uma escola, ela também tem essa rejeição. E lá na frente, quando ela vai para o trabalho, ela também tem essa rejeição. Então, assim, a pessoa não consegue, ela não tem nem parâmetro, né? Porque uma coisa, ou às vezes o filho é um autista, né? A família, ela vai acolher, vai mostrar, vai tentar ir incluindo na sociedade, mas mostrando as limitações e o que que pode ser também, o que que pode contribuir de bom e etc. Mas a homossexualidade é um ponto muito enraizado ainda no nosso preconceito. A gente tem muito que desmistificar isso e falar sobre isso justamente por conta disso. Porque uma pessoa, quando ela. E isso eu vi até no meu próprio colégio na época, né? Era nítido que a gente já sabia e conseguia identificar quem era um homossexual. E isso não, e aí a família leva para si, para criação, que não soube criar e etc, etc. E aí também é um dos pontos importantes, que é o medo do desconhecido, gente. O medo do desconhecido é um fator de preconceito. É importante a gente entender que o medo do desconhecido é um fator do Essa preconceito. é a base do preconceito. Você tocou na base. Essa é a base do preconceito. Porque a Né? gente, frequentemente, vai temer o que a gente não sabe que vai acontecer. E a nossa cabeça, pelas nossas preocupações, pelos nossos medos, por,
por casos de violência que a gente vê no mundo, e etc., a gente quer tentar controlar aquilo e tentar dominar e tentar fazer com que não aconteça, e você fica no seu mundo mental, quando na verdade você tem que investir a sua energia na sua consciência e trazer a consciência para as pessoas que estão à nossa volta, para justamente dissolver esse medo da nossa alma, né? Dissolver, deixar as coisas serem de maneiras mais leves, entender que Felipe, deixa eu somos. trazer, deixa eu dar, acho que você tocou no ponto, a minha base. Alô, alô, pessoal que está ouvindo, gente. Felipe acabou de falar da raiz. O tema é a raiz do preconceito. O Felipe acabou de dizer o que é a raiz. A raiz do preconceito, para qualquer pensador que realmente está buscando isso, vai perceber que a raiz está no que você disse, né? Na ignorância, desconhecimento, você falou aí, falta de conhecimento. Né? Ignorância humana. O Floyd, aí eu vou buscar o meu mestre, né? Eu vou buscar o Floyd, porque quem fez o corte nisso, no planeta, foi Floyd. Não adianta reclamar, dizer que demora, que a psicanálise demora, que não sei. Eu não tenho isso, eu não tenho esse negócio. Eu sou um cara perfeito. Não, não somos perfeitos. O Floyd realmente deu um corte no narcisismo humano, né? Mostrou que a gente é, ao mesmo tempo, um homem fera. A gente vai ter que engolir essa, não dá para sair dessa coisa. E a gente só vai crescer, aí vale o que você está dizendo, esse desconhecido, medo do desconhecido, né? Que é uma coisa, ela é humana, ela é essencial, ela é básica no ser humano, o medo. O Floyd vai fazer isso, uma coisa que eu gosto. Quem vê aí, acho que no meu Instagram, ela bota lá, prioridade conhecermos o estranho que carregamos dentro de nós. Porque o estranho dentro de nós somos nós. Você imagina, você convive com o estranho dentro de você e você não conhece? Então, esse estranho ele está repousado no inconsciente, entendeu? E digamos assim, um objetivo da vida. A vida ela é uma missão. A missão da vida é justamente você ir se reconhecendo e conhecendo. Você conhece e reconhece. Pô, caramba, eu sou narcísico. Né? Quem lê aí, quem gosta de ler muito, eu acho que eu tenho isso, né? Quem lê muito, né, Felipe? Pô, aquela coisa da gradação, que a gente usa, inclusive, né, como coach também se usa, né? Acho que eu sou um pouco, eu sou postergador. Não, mas eu acho que eu também, não tem isso assim. Não, eu acho que eu sou mentiroso. Eu acho que eu sou luxurioso. Porque nós temos isso dentro de nós. Eu me reporto, eu tenho trazido, tenho repetido isso aqui, a caverna. Eu gosto da caverna, meu negócio é na caverna. Meu negócio é com o Hulk, com a Ula. É ali que está o negócio para mim. Essa transposição, né, de um ser quando ele entra no mundo hominal. Quando eu sou humano. Eu sou humano, mas ainda tenho muitas talhas animais. É só olhar o jornal, é só ver a guerra, as duas guerras que estamos no planeta agora, atualmente, por onde não tem nenhuma sensibilidade com crianças, né? É complicado, Sim. né? Com gente. Então você vê que o que você falou, né, Felipe, é um antóleo, a pessoa não consegue enxergar. Ela está focada naquilo. E a gente precisa buscar ajuda na psicanálise para entender. Atenção, quem não gosta de psicanálise, olha, não é gostar. Eu também não gosto de injeção, não, eu não gosto de vacina, mas eu tomo. Apesar que eu gosto, não, mas eu tomo vacina, tá? Firmino. E eu extraio o dente, eu não gosto, mas vou extrair. Eu vou fazer tratamento de canal que eu. Ih, a internet caiu. Continuando, então, Ó, hoje o tempo tá um pouco chuvoso aí, a internet está oscilando, oscilou lá no Firmino, agora ela acabou de faltar a luz aqui e voltou. Mas gente, vamos mas a lá, nossa luz interna não para de brilhar. Vamos tocar o vamos barco dar para frente. continuidade. Eu não sei se era você que estava falando. Eu estava falando, eu estava explicando, inclusive, tentando falar sobre onde nasce. Peguei o que você estava falando, né? O medo desconhecido. E eu estava, nesse momento, Estava falando falando que você gostava sobre muito do diálogo, né? Da conversa, da e dessa caverna. conversa, e estava falando do Floyd quando ele vai trazer o estranho. Né? Ele vai falar do estranho dentro da gente. E aí, Firmino, eu iria até Nesse estranho, complementar. porque, diga, Só o medo do desconhecido, gente, ele parte do externo e do interno. E o interno, exatamente o que o Firmino trouxe.
o estranho que habita em nós. Reconhecer esse desconhecido que tem dentro da gente é o importante. E esse medo do desconhecido, muitas vezes é considerado só o medo externo, mas o medo interno é muito maior, né? Porque o medo externo a gente enfrenta, mas o interno, que é o ponto-chave para a gente seguir. Mas vai lá, filho. Mas é interessante que você falou, porque elas se unem, né? É interessante. Sim, Há uma junção entre o externo e o interno, a partir do momento das projeções. E uma coisa básica para entender o. Aliás, estou estudando isso, agradeço a roda de conversa e o universo me dá a oportunidade de estudando mais essa coisa que me incomoda muito, todo tipo de preconceito. Eu sou negro, então é uma beleza para estudar isso. Então, assim, o que a gente. Xenofobia, né? Xeno, estranho, fobia, né? Ódio dessa. A gente tem ódio, medo desse estranho. Você vê que o nome está dizendo. Então, todos nós somos xenofóbicos. Todo ser humano é xenofóbico. Oh, my God, será que o Felipe está sendo exagerado? Não, nós temos, porque nós temos isso que o Felipe estava dizendo, medo desconhecido, nós temos medo desse estranho. A gente não sabe como lidar com esse estranho. A gente aporta aqui, e tem uma coisa muito importante para entender também a arte né, de entender a base do preconceito, que é uma coisa que os orientais dominam muito tempo, né? Nós do Ocidente não temos muito isso. Um dos discípulos do Freud, que é o Anton Rank, ele fala sobre, né, o trauma do nascimento. Nascer não é essa maravilha que se pinta. É interessante, nascer, e ele vai trabalhar o trauma do nascimento, porque quando você nasce, você parte, né, de um espaço que a espiritualidade já explica que é um espaço diferente, né? Você sai, entra no espaço, você vai entrar nesse invólucro, né, aqui nesse planeta, e você já entra no desafio, no desafio e no desafio, né? 9 meses de gravidez, com todas as intercorrências, uma família disfuncional, você está perdido, porque na hora que o universo determina, o ventre se enche e você entra nessa nave, tá? Então, quando você entra nessa nave, você já entra com certo repúdio ao, ao estranho, porque, pô, eu estava bem, pô, estava lá, estava entre os anjos, tomando banho de cachoeira, entre as borboletas, e me julgaram esse troço. Eu, então, eu fico, né? Eu vou ficar muito chateado. Isso é uma pressuposição, né, e uma tentativa de interpretação freudiana, e que hoje a espiritualidade justifica. Para quem acredita, quem não acredita, aí é um problema de cada um. Né? Cada um escolhe o caminho que vai seguir, né? E tem o seu tempo. Mas hoje a gente já faz a junção da espiritualidade com a ciência e começa a entender, observando inclusive bebês, né, ainda neonatais, dentro do ventre, a gente percebe isso. Há um incômodo. E o que o universo dá? Dá um tempo, né, de 9 meses para o bebê nascer. Então mantém digamos assim, um status quo para que esse ser que está ali, ele diminua um pouco esse impacto que ele entra ali. E aí entra a questão do amor das figuras parentais, né? São fundamentais. Né? Se há um espaço de amor, se tem amor nessa relação, gente, o amor é assim, é supra-sumo, mas é amor mesmo dedicado. E esse amor da mãe de uma família funcional, ele decide se você vai ter pré-conceito, pré-tracinho, conceito, se você vai ser preconceituoso, predisposição ao preconceituoso. Porque o amor vai fazer com que você reveja os seus conceitos, vai dar a você digamos, um diálogo entre os afetos, amor e ódio dentro de você, e você vai lidar com o diferente de uma maneira menos cautelosa, como o Felipe disse agora, menos de que o outro é teu inimigo. Não. É uma possibilidade de você se conhecer, por quê? A gente está falando da identificação.
Essa identificação, através de projeções, nós projetamos o tempo todo. Todo o tempo. Tudo. Quando você diz uma palavra, você está projetando. E você está enviando uma mensagem para o outro que vai decodificá-la como ele pode. Tá? O que acontece? Agora, se houver ódio, se a família é disfuncional, o que vai acontecer? Esse cidadão vai ter muito preconceito. Por quê? Ele não vai ter esse equilíbrio desses dois afetos na relação com a outra pessoa. Então, aquele início que eu ainda falava ainda agora, que a gente tem quando a gente está entrando aqui, que tem esse temor dos... Meu Deus, eu não quero voltar mais na Terra, não, tem muita guerra, sei lá. Quando volta a isso, à medida em que você não teve um espaço que tenha sido de uma família funcional, de figuras parentais mais amorosas. Se é o ódio que tem, que seja sobrepujante na situação, você vai, então, olhar. Essa é uma das raízes que a gente vem discutindo do preconceito. Você vai colocar em quem? No cara de fora. No negro, no homossexual, percebe? No que tem no autismo, qualquer tipo que ele tenha qualquer tipo de restrição física ou mental, a gente vai colocar nele. Por quê? E é uma coisa interessante de se pensar do preconceito, que o preconceito ele não é, como eu diria, fiel ao seu alvo. Se você tem um preconceito com relação a negro, é fácil você ter um preconceito com relação a homossexual. Por quê? Está nessa base que esse estranho que a gente está falando, né, Felipe, desconhecido, é isso que a gente não conhece. Por isso, fundamental o autoconhecimento. É de profunda importância, mesmo para aquelas... Tem pessoas que têm... Nós todos temos, né, uma propensão ao preconceito, à medida que ele está lá. Você chegou aqui, como é que é? Então, o teu pai e tua mãe vão ensinar. Daí, Felipe, aquilo que você dizia, e que as escolas nos discutem, as famílias, a importância da educação. Só que a educação ela não pode ser assim como diria isso, assim, uma coisa imposta, colocada de cima para baixo, percebe? Porque eu sou pai, então ela só pode funcionar transversalmente, Ela não tem uma à medida hierarquia em que eu não vertical, a tenha vergonha da minha... hierarquia é horizontal. Exatamente, à medida que eu não tenha vergonha da minha história. A história de um pai e uma mãe, quem me conhece sabe, eu adoro meu pai, que era vaqueiro e foi operário, e minha mãe, que é lavadeira, porque eles são porque eu quebro aquele. Pode existir um preconceito aí, se eu não tiver, mas eu tenho por eles, assim, é diferente. No teatro, no psicoteatro da vida, hoje a gente tem, né, uma lei de mercado que ela gera mais preconceito. Que ela coloca, né, ela coloca os obstáculos maiores, né, o sarrafo mais alto, e aí ela não considera as diferenças, né, intelectuais, afetivas, físicas das pessoas, diferenças socioeconômicas que vão, o Sim. excesso econômico que vão dar também, digamos assim, fogo para essa comida que é servida. Então, assim, e isso tem matado uma coisa muito importante que a gente tem perdido, que as empresas, as escolas, as famílias têm perdido, que é respeitar a individualidade do outro. Se você tem... E aí a gente vai pegar professor, diretor, chefe, o que for, papa, padre, e a gente falava isso outra roda, ninguém escapa disso. E quanto mais você se defende ferrenhamente em cima de... A racionalização é a maior defesa do preconceito, né? Eu falava com o Felipe agora, que eu estava vendo um filme brasileiro, Todos Mortos, né? E me chamou muita atenção, assim, é uma coisa que me chama a atenção, da hipocrisia, né? Do preconceituoso, né? Do homem humano. Há um lance nesse filme, quem quiser ver, eu vou até ver de novo, que eu estava vendo, cozinhando, pô, mas eu só peguei uns tópicos, né? Mas eu vi um lance interessante assim. Parece que a matrona, dona lá do cafezal que estava entrando em crise, ela tinha uma doença, ela queria uma ajuda de uma negra que fazia curas africanas. Eu achava barato aquilo.
E ela detestava negro, cara. Negro lá era quase um animalzinho que ela mandava. Então, o que, que a gente. Eu estou trazendo só esse exemplo para mostrar como é difícil essa coisa estar no inconsciente da pessoa e ela não percebe. Existe uma divisão mental da percepção da pessoa do outro. Então, servia para aquilo que hoje se faz nas empresas, nas escolas, nas famílias, entendeu? Serve minha mulher é muito legal porque ela me dá, porque ela cuida da roupa. Mas eu não sei se ela é tão boa quanto a outra que eu estou olhando. Quer dizer, o desejo da pessoa, que é uma coisa que a gente falava desde o início, desde as primeiras rodas dos pecados capitais que a gente tem trabalhado, que é onde na caverna começa isso, né? A gente precisa organizar. A religião tem um papel importante. Ela vai até um determinado momento, e em determinado momento ela começa também a ser pervertida pelos desejos, porque o desejo está lá dentro, cara. O estranho está lá gritando: alô, eu quero sair. E se você cria, cada dia que se cria, então, mais digamos, uma repressão para isso, ele vai encontrar um jeito de sair. Vide hoje, por exemplo, eu estou vendo duas guerras no planeta, né? As guerras de facções, as violências. O Felipe acabou de contar uma ainda agora, né? Do menino, né? Que foi incentivado a matar porque ele é o efetivo, né? Ele é repudiado. Hoje é uma caça ao homoafetivo, né? É uma caça. A criança, você coloca uma criança, seja uma pessoa que lida com criança com deficiência, que é difícil também adaptar a criança na sala de aula. E em algumas situações, já dá uma divisão, uns dá certo, porque emociona a criança que não tem deficiência. Mas, por outro lado, se a família dela é disfuncional, não, é giganta. Nós acabamos de sair nesse momento, né, de um período no Brasil muito complicado com relação a, digamos assim, exagero da violência. Entendeu? A gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, o preconceito ele está embasado em cima desse funcionamento interno, onde a gente não suporta reconhecer o que o Felipe está trazendo, nossas falhas, e a gente coloca elas aonde? A gente procura uma lata de lixo, gente. E a lata de lixo ela vai estar sempre ligada a um controle, porque o grupo, isso é a questão de grupo. O Felipe tocou num outro ponto que a gente a gente vai repetir essas conversas, que você falou da geração para geração. Existe uma coisa muito interessante das gerações. Um outro filme que eu vi aí, que eu estava vendo, agora eu esqueci o nome, era dos mergulhadores, o Deniro Não estava só, trabalhando. não só essa questão das gerações, filho, mas assim, o que você trouxe também, que você sempre reforça e Ah, fala, né? Eu sou filho de vaqueiro. E o que que acontece? A gente, como sociedade, a gente veio criando, a internet ela abriu portas para a gente, pelo menos, ampliar um pouco a nossa visão, mas parece que diminuiu, né? Parece que aí sim, quando a gente viu as diferenças, a gente falou: ai, que desconforto, deixa eu voltar para o meu mundo, deixa eu voltar para a minha caixinha. E ela fez, acabou nem todos, graças a Deus, é, Felipe, nem todos fazendo efeito nós, contrário para algumas pessoas. Só que mas o a que que grande acontece? maioria, infelizmente, vão por esse caminho aí. A Vai para esse caminho. gente precisa entender que a gente cria estereótipo cultural, né? E esse estereótipo cultural é também uma raiz do preconceito. Porque a partir do momento que a gente, muitas vezes, financeiramente, numa empresa, a pessoa ganha uma quantidade menor de dinheiro. A gente correlaciona isso à capacidade que ela tem, ou ao que ela representa na sociedade, etc. E a gente começa a diminuir de uma forma preconceituosa, né, uma forma de discriminação por qual o cargo que ela ocupa na sociedade, né? Então, quando a gente começa a entender que todo ser humano é fundamental, né? É muito engraçado quando teve um momento no Brasil aqui que os garis fizeram greve, né? E aí você fala, mas o Eu gari não lembro. contribui. Ficou um dia sem lixo, meu amigo, sem alguém recolher. Você vê Eu quero como que é ver. o impacto gigantesco e como a gente tem que valorizar cada um que faz qualquer tipo de atividade que venha somar e contribuir com a sociedade. Então, a quebra, a
desmistificação, o diálogo sobre esses estereótipos culturais vai fazer com que a gente tenha orgulho de falar, né? Orgulho no sentido bom da palavra, de falar, ó, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, independente do contexto que esteja por trás, porque o que eu queria falar é o seguinte, a gente já está quase acabando, mas o preconceito, ele não tem nada a ver com o outro, ele tem a ver com você. Então, o preconceito, ele é uma Exatamente, perfeito. dificuldade de quem exerce, é uma E ele é ignorância criado, de quem Felipe. exerce. Ela não Ele é tem criado. autoconhecimento para isso. É uma criação humana. O preconceito que se estabiliza no estereótipo é uma criação humana. Sim, sim, Que, na total. verdade, se você tem um ninho, né, parental funcional, ele parte do preconceito, você tem uma preconcepção de mundo. E, na verdade, nas relações que você tem com a mãe, com o pai, com os professores, com os amigos, às vezes é um amigo que traz para você uma As forma influências que sociais, elas são parte total elas da raiz do modificam. preconceito, né? Quanto mais Elas a gente se começam aí. mistura, cara, por exemplo, mais a gente se mistura, é interessante isso, a gente se mistura. Eu estava ainda, não sei se eu falei isso, acho que eu falei com um paciente meu antes que eu tinha atendido, a minha relação com os portugueses e com os espanhóis. Assim, é uma coisa que a gente também coloca hoje, solução para o preconceito, soluções. Olhar as nossas crianças é básico, e a família. Por isso, eu e Felipe estamos oferecendo a quem estiver escutando, diretores de escola, pode nos convidar, nós estamos disponíveis para levar o nosso projeto lá, porque a nossa ideia, a nossa missão é realmente, a gente precisa trabalhar, porque a criança, se a gente no começo da vida da criança começa a dar a ela esse espaço de ter essa experiência, ela certamente não vai ficar contaminada por esse nosso mindset antigo, né? Que é quase que tradicional negativamente, entendeu? Então, e também para a família, é muito importante. E a outra coisa mais importante que está acontecendo hoje, o planeta está vivendo isso, que é uma coisa chamada. E a tua compaixão? Como é que está? Não, quando você vê, por exemplo, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo, nós estamos todos preocupados com, parece 36 brasileiros que estão como reféns lá do Hamas. Esse movimento interno, dessa emoção humana, é isso que interessa. Por isso que eu me orgulho de dizer que eu sou filho de lavadeiro e vaqueiro. Pô, eu gosto disso, porque isso mostra como transcende a questão daquilo que você faz. Exatamente. Né? É a questão das empresas, por exemplo, que o Felipe gosta de trazer, que é um espaço que o Felipe sempre fala, que é importante pensar o seguinte: como estão sofrendo hoje os funcionários, os que trabalham em empresas, por causa da comparação, da bater meta, essa lei do mercado, que ela, de certo modo, ela invade e ela bombardeia a individualidade e a história da pessoa. Percebe? Ela não está muito preocupada com isso. Ela está preocupada com o ganho. Esquece que o ganho passa pela boa vida de qualidade do seu funcionário. E do planeta. O planeta está chiando, gente. Vamos ter mais cataclisma. O planeta é vivo. Alô? A gente toma juízo, a gente vai padecer. Mas esse Felipe, está na nossa hora aí, Mas, né? Eu acho. Pô, só infelizmente para está fechar, acabando, mas as coisas que você falou, que eu acho que vale a pena a gente trazer, né? Todo mundo, e isso vai muito ali para o egoísmo humano, para o narcisismo, a gente já fez uma roda de narcisismo. Quando você não está dentro de alguns certos padrões que existe esse tipo de preconceito, você começa a não querer olhar para isso, só olha para si, no seu narcisismo, no seu egoísmo, e fala, mas isso é problema da fulana, isso é problema. Você vai começando a racionalizar para você se manter fechado e não aberto para aquilo. E o que que acontece? Todos nós queremos pertencer, ser amado, ser acolhido, né? Ter laços sociais, ter o nosso precisamos, senso de né, Felipe? Não é identidade, só querer, não. Nós precisamos. sim, ter nosso senso de Preci- unidade. E imagina, se coloque no lugar do outro e tenha empatia, porque a empatia, a compreensão das questões humanas vai fazer com que você desça desse pedestal e crie ambientes mais saudáveis. E pare de olhar só para o seu umbigo e olhe para um todo e pense no todo, porque um faz parte do todo.
Não existe. Acabei de dar o exemplo aqui do gari, né? Um faz parte do todo. Dentro do seio familiar, um faz parte do todo. Isso é o nível de espiritualidade elevado quando a gente trabalha a nossa espiritualidade. Isso não estou falando nem de conceito de religião nem nada, é mais espiritualidade. E outros dois pontos que eu queria trazer, Não, pode até ser, Felipe, até assim, eu até tenho uma questão com a espiritualidade, isso a gente vai fazendo uma roda de novo, né? Fizemos uma vez lá no sim, começo, né? A religião, ela acende a espiritualidade é como eletricidade. Então, você pode acender uma lâmpada de 100 quantos mega, ela perpassa todas as religiões. E a religião, cada uma delas vai ter um toque com a espiritualidade. O que ocorre, que a gente se preocupa, é que as pessoas têm a religião mais como uma camisa para usar no dia de sim, é festa, isso. entendeu? É E isso. não pega a Por essência. isso E que a eu falo de essência são espiritualidade. todas iguais. A essência de toda religião Todas é, são. é a mesma. Assim, no sentido de amar o outro, respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, Mas reconhecer que a gente existe tem uma força de relação. domínio e apego para se manter ali. E acho que quando a gente abre isso fica mais fácil, né? De todo mundo interagir. Porque senão vira vários grupinhos, aí começa. É o grupinho, a É, camisa, é o lado, e aí. não, não, já virou, né? Pior que já virou. Você está vendo a briga Mas lá do Oriente Médio, é uma briga. o, E é uma eu acho que briga basicamente em cima de ideias religiosas, o de mais fanatismo. importante que a gente tem que entender, para a gente poder fechar, é que a gente tem que tentar entender quais são os valores e os princípios sempre por trás de tudo. E aqui a gente está falando de igualdade e de justiça, né? E essa conscientização contínua, né? E essa disposição para aprender, para mudar, elas são essenciais. A gente ter a mente aberta, né? O autoconhecimento é uma porta que ela nunca vai se fechar, ela abre e ela vai embora. Então a gente tem que estar sempre exercendo isso, sempre fazendo esse Felipe, eu questionamento. queria pegar isso aí que é importante, que é o terceiro ponto, né? Bom, depois que o Firmino Criança, falar, a gente família, encerra aí. buscar o Mas vamos. tratamento, cara, você precisa buscar ajuda. Você, às vezes, não consegue sair disso sozinho. Sim. Por isso existem as pessoas que fazem esse trabalho, tá? Não estou cavando para o meu lado, mas é preciso. A pessoa Não é precisa de ajuda. demagogia. Busque Real. ajuda. Busque ajuda. É isso aí, Felipe. Se Gente, fosse fácil, valeu. todo mundo fazia sozinho, né? Mas é para isso que a gente está aqui, Oh, para ajudar. Cada um vai contribuindo com a sociedade como pode, com as suas habilidades. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha. Enfim, acessa lá nossas redes, adiciona a gente lá. Vai ser um prazer ter vocês mais próximos da gente. Abraço, Firmino. gratidão, Obrigado aí. beijão. Namastê.